bom dia a todos os nossos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus seja contigo. Enquanto nós iniciamos mais este dia, adentrando agora novamente aqui numa sexta-feira, né? O tempo passando assim de uma forma muito rápida e constante, e nós vamos dia após dia permanecendo na presença de Deus, vencendo as adversidades que surgem pelo caminho. Quero convidá-los hoje para lermos Salmos de número 146, versículos 5 e 6. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Este é um homem bem-aventurado, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Aquele que lembra que o Deus da Bíblia é o Deus dele, este é também um homem bem-aventurado. Nós vamos observar um trecho aqui da mensagem Necessário vos é nascer de novo. Ela foi pregada no dia 16 de junho de 1958. E nesta mensagem, o irmão Branham aqui rapidamente, ele nos diz assim: sabe, este corpo no qual estás vivendo esta manhã, estava aqui há 10.000 anos antes que uma partícula de vida fosse posta na terra. Quando Deus teve este antigo projétil suspenso no céu, girando em torno do Sol e dando voltas ao redor da Terra, ali estava criando o cálcio, o potássio, o petróleo e assim por diante. Ele tinha em sua grande mente, então, que você estaria assentado a esta mesa, esta manhã. Ele sabia de tudo que se passa. Isaías diz que ele tem um conhecimento antecipado das coisas. Ele sabe o fim desde o começo. Ele conhecia toda a nossa história ali ainda, quando ele estava criando este mundo do qual eu e você estamos vivendo nele hoje. Então, ele vem relatando isso, dizendo isso, mostrando que ele sabia cada dor nossa, cada problema nosso, cada pequena enfermidade que fosse, desde um simples machucado, né, como estamos aqui, como outras coisas, ele tinha conhecimento antecipado de todas estas coisas. E fazendo ali, trazendo ali o cálcio, o potássio, o petróleo, ele é o Deus infinito. E quando um carpinteiro vai construir uma casa, como que ele o faz? Ele espalha todas as suas tábuas primeiro e ele tem em sua mente exatamente o que ele vai construir. Ele sabe exatamente o que ele vai edificar. Deus tinha, antes que o mundo alguma vez tivesse uma partícula de vida nele, ele tinha o seu corpo posto bem ali. Antes de tudo, ele tinha aquilo mentalizado, ele tinha seu plano elaborado, e é um plano infalível, não tem falhado. Deus tinha, antes que o mundo alguma vez tivesse uma partícula de vida nele, ele tinha o seu corpo posto bem ali. Senão, de onde ele veio, essa é a razão pela qual ele estava torcendo, revolvendo, girando. Ele fazia com que girasse para o Sol desta forma e criava assim o potássio. E revolvia novamente, mudava a Terra novamente, né? E assim, desta maneira, criava o cálcio. E assim, novamente, desta forma, criava o petróleo. E ó, bendito seja o seu santo nome. O que havemos de temer? O que ainda assombra você? Se estamos aqui crendo num Deus que criou os céus e terras, se estamos aqui a crer num Deus, a falar de um Deus que é, antes que tudo existisse, a Bíblia diz, ele já era. Ele diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que essa terra fosse formada, estávamos eu e você ainda na mente de Deus, lá estava Deus executando suas obras, trazendo seu plano em perfeição. Que havemos de temer? Deveríamos ser o povo mais livre e mais feliz que há no mundo. O povo mais
bem-aventurado, é a escritura que lemos, pois sabendo agora que temos o Deus de Jacó por auxílio, temos o Deus da Bíblia por auxílio, temos a Jesus Cristo, nosso Supremo Salvador, como um auxílio nestas horas finais, que temos o Consolador como nosso auxílio. Deveríamos ser o povo mais livre e mais feliz que há no mundo. Não sobra tempo para outra coisa a não ser agradecer a Deus. Quando conversamos uns com os outros, é sempre agradecendo, contando bons testemunhos e dizendo: Deus fez coisas maravilhosas por mim. Você é feliz, você sorri, você tem paz dentro de casa quando Cristo nosso Senhor é o seu líder, é o teu supremo Deus. Ele cuida de você. Quando você entende isso, aceita este cuidado de Deus, sua vida muda, meu irmão. E não temos que duvidar a respeito disso. Deus está no nosso meio e prova isso. É verdade, é de acordo com a sua palavra e seu Espírito. Agora vamos tomar isso. Nossos corpos, antes mesmo que a terra houvesse sido terminada de ser formada, os nossos corpos, os quais estamos vivendo agora, estavam postos nela. Cada elemento, falando dos elementos do corpo, cada um deles estava ali, o potássio, o cálcio, o petróleo e assim por diante. Agora, vamos tomar um pequeno quadro e assim vamos perder isso. Assim não vamos perder isso. Depois que a terra tinha sido formada, com tudo isto ali posto ali, após um deserto embranquecido, nunca tinha havido vida nela, nunca houve nada chamado vida, mas todo o material estava posto ali para fazer nossos corpos. Lá há muito tempo, Deus vem preparando o terreno para que você entrasse agora. Deus vem preparando o ambiente para que você entrasse na história da humanidade e cresce nele, ou aceitasse, continuasse na fé. Esta fé verdadeira que hoje te sustenta, esta fé que é reveladora, esta fé que tirou você do sistema religioso. Olha, Deus vinha preparando este plano, cruzando o teu caminho com esta mensagem, cruzando o teu caminho com esta palavra de salvação há muito tempo. Talvez você me ouvindo hoje, eu não sei até onde estes áudios estão indo, estes vídeos estão indo, mas saiba, Deus vinha preparando, e quanta coisa Deus mudou, Deus criou, Deus colocou no teu caminho para que você acessasse a um vídeo como esse ou a um áudio como esse. Você já pensou nisto? Ele disse: olhe, eu posso ouvir Deus dizer ao grande Espírito Santo: ide agora e procriai sobre a terra. Agora, sabemos que a palavra procriar diz respeito à mãe. Você olha para os animais, você consegue entender melhor, o uso desta palavra, como a galinha, sua ninhada, ou como o arroalhar de um pombo chamando por sua companheira. Ide e procriai sobre a terra. Agora, nós vamos ter que usar a imaginação aqui para fazer um pequeno drama. Então, o grande Espírito Santo saiu, estendeu as suas asas sobre a terra e começou a procriar para um propósito, com o fim de trazer algo para projetar o que Deus era. Todo um plano arquitetado, é o que eu quero que você guarde bem na tua memória, isso. Todo um plano arquitetado com o fim de trazer algo para projetar o que Deus era. Como eu disse outra noite, qual foi o primeiro? Um pecador ou um salvador? O que existiu primeiro? Então ele diz: do que diz respeito isto afinal? Qual foi o primeiro? Um curador ou a enfermidade? Ora, certamente foi um curador. Bem, porque algum dia nos tornamos pecadores, então tinha que ser desta forma. Se Deus é um salvador, ele tinha que ter algo para salvar. Se Deus é um curador, como a Bíblia nos atesta, e hoje temos testemunhas disso, de Deus curando, de Deus libertando, por que há isto? Por que há enfermidades? Ele diz: qual foi o primeiro? Um curador ou a enfermidade? Ele diz: certamente foi um curador.
Bem, e por que algum dia nos tornamos pecadores, então? Porque tinha que ser desta forma. O homem chegaria nesse ponto de depender da graça de Deus, depender da misericórdia de Deus. Portanto, não há nada de errado, é apenas tudo operando de acordo com a maneira de Deus, com a sua maneira, com a maneira de Deus. Tudo está contribuindo. Você consegue crer quando Paulo escreveu isso? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue mentalizar até onde isto vai? Você consegue imaginar que as pessoas que hoje estão contra você, elas estão contribuindo, são ferramentas que contribuem para o teu crescimento? Para fazer você ver aquilo e dizer, olha, esse é o tipo de ação que eu não quero para mim. Uma pessoa que fere os outros, uma pessoa que fala mal dos outros, você tem que olhar para aquilo e dizer, Deus, esse é o tipo de pessoa que eu não quero ser. De uma forma ou de outra, tudo isso está contribuindo para que você se torne um melhor cristão. Então ele diz, olha, se Deus é um Salvador, ele tinha que ter algo para salvar. Ele tinha que ter algo para salvar. Portanto, não há nada de errado, é apenas tudo operando de acordo com a sua maneira. Agora, eu não poderia dizer isso para os pecadores. Estou dizendo isto a ministros, filhos de Deus, que tudo está operando corretamente. Não importa o que façamos ou não, não importa o que façamos ou não, vai sair tudo bem, porque o que Deus previu, Ele ordenou. O que Deus previu vai acontecer. Não há falsas previsões com Deus. Deus não pode ser pego enganado. Achei que aquele irmão ia ficar do meu lado até o fim. Não ia. Deus determinou um tempo para ele. Achei que aquele casal nunca se mudaria daqui. Muda. Achei que isso nunca sucederia na minha vida, pastor, mas há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele ordenou. Irmão, se Deus ordenou, se você reclama disso, você está indo contra a vontade de Deus. Por isso o cristão não reclama, o cristão não é murmurador, o cristão não é um crente reclamão, não. Ele aceita o que ele tem passado e ele diz, Deus, dá-me força, Senhor. É a única oração que há no coração eleito real, é esse. Dá-me força, Senhor. Se tenho que passar, esforça a minha coragem. E nós vamos vencendo. E ele diz, agora observem, então ela está sendo resolvida como ela é. Está saindo certo. Nós não precisamos nos preocupar, porque tudo vai estar bem. Cada coisa determinada por Deus vai se cumprir, vai chegar ao seu cumprimento. Você crê nisso? Que a tua eleição, que a tua salvação, que tudo isso Deus tem te dado, meu irmão, tudo isso Deus tem feito na tua vida, desde o teu nascimento. Quantas milhares você teve que vencer ali no seu nascimento para vir, superando dificuldades na escola, superando tantas coisas para chegar na presença de Deus. Entenda isso, Deus tem as coisas ordenadas para que você vença. Aceite isto em nome de Jesus Cristo. Eterno Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito a mim. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu sou grato a Ti, Senhor. Muito obrigado também, eu peço ao Pai, por este pequeno devocional de hoje, que as bênçãos do Senhor encontrem essas famílias do outro lado, ó Deus, e as fortaleça, as ajude, dê ânimo, dê coragem para elas. Sabemos que este é um tempo difícil, sabemos que este é um tempo em que ninguém quer se render a Ti, mas Teu povo, Teus filhos, há ainda um grande remanescente que dobrou os joelhos em direção ao Senhor. Pai, eu sei que Tu não os deixarás sozinho, mas que o Senhor os ajudará, curando seus familiares, abençoando seus familiares também, dando libertação, Senhor, das drogas, do cigarro, da bebida, libertação, Senhor, dos problemas que assolam a humanidade. Em nome de Jesus Cristo, continue, Senhor, ao lado desses preciosos irmãos, é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.